A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amados, espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vou trazer um tema bastante interessante aqui no meu canal, que é sobre a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já se perguntaram, mas vocês sabem que sim, a gente cristão sabe que a palavra de Deus é um livro espiritual. Você já se perguntou se a palavra de Deus é um livro espiritual? Pois bem, gente, a palavra de Deus é um livro espiritual e não um livro como outro qualquer. A palavra de Deus ele é um livro espiritual, não é um livro humanamente, humano, totalmente humano, como qualquer outro livro. A palavra de Deus é um livro espiritual. Ele é um livro espiritual porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus usou, o Espírito Santo para fazer com que o homem escrevesse a Bíblia. E muitas das vezes, gente, eu fico imaginando assim, às vezes eu já até falei isso em célula e para outras pessoas. Gente, se a gente, eu tô falando da palavra de Deus para alguém, e as pessoas têm dificuldade de entender, porque ainda não tem o discernimento do Espírito Santo e outras coisas, e não querem aprender realmente. E a gente, como humano, falando para as pessoas da palavra de Deus, elas não querem entender, elas não entendem por ainda não ter o Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo. Eu fico imaginando assim, e Deus, se Deus tivesse mandado a Bíblia com a linguagem do céu, é que não ia entender mesmo, se não estou entendendo nem sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas com a escrita humana, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a Bíblia não é um livro, é um livro escrito por homens, não é como qualquer um livro escrito por homens, não é como Vidas Secas de Graciliano Ramos, que ele escreveu, não. A Bíblia, ele foi escrito por homens, mas inspirada por Deus. Não é inspiração humana, entendeu, gente? Então, isso aqui é muito abordado na célula que eu faço parte, que é da Sara Nossa Terra, da Granja Viana, e a Renata Perrone, que é uma das líderes, sempre ela lembra isso, e aos novatos também, sempre ela tá colocando isso. Vocês sabiam que a Bíblia é um livro espiritual? A gente sabe sim que é um livro espiritual porque é inspirado por Deus, mas às vezes a gente não se toca nessa pergunta, Eu às vezes não me tocava nessa pergunta, aí a gente vai buscando cada vez mais aprender e passar para os irmãos, assim como eu estou fazendo agora. E eu vou ler aqui para vocês em 1 Coríntios 2, capítulo 2, do versículo 12 em diante. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Como sempre a gente diz, gente, olha, que muitas das vezes, eu não sei você que está vendo esse vídeo, mas você deve se perguntar, vendo esse vídeo, com o que eu vou falar bem aqui. Você deve depois, mesmo, por isso que eu não entendo às vezes. Gente, sabe por que isso acontece? Porque a pessoa ainda não se converteu realmente. A pessoa ainda não entregou a sua vida realmente a Jesus. Não busca a conversão realmente. Não busca o ensino da palavra de Deus. Gente, olha, para vocês terem ideia, vocês só podem escutar Deus pela palavra. A palavra é aonde Deus fala com a gente. Você vai saber quem é o seu Pai, quem é o seu Criador, o seu Senhor, pela palavra, entendeu? E enquanto vocês não buscarem a Deus pela palavra, vocês não vão ter
realmente o Espírito Santo com vocês. Vocês não vão ter, não vão entender a Bíblia. Vocês vão ler e não vão entender. Muitas das vezes, no passado, eu lia, porque eu já tive alguns estudos de algumas denominações. Eu lia muitas coisas e não entendia nada. Por quê? Porque mesmo eles me ensinando, e às vezes eu até entendia algumas coisas eles me ensinando, mas não entrava e não ficava. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo na minha vida. Eu estava no mundo. Eu não buscava Jesus, eu não buscava a Deus realmente. A partir do momento que eu resolvi buscar a Deus e resolvi mudar a minha vida, me converter de verdade, lutar contra o pecado todos os dias, porque somos todos pecadores, mas a diferença é que a gente luta contra o pecado todos os dias, eu comecei a ter a sabedoria que vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim. Hoje ele habita em mim e todas as vezes eu vou aprendendo cada vez mais e cada vez mais eu vou abrindo minha mente com a palavra de Deus e vou entendendo e vou passando para as pessoas. Pois é, meus amados, vou ler também aqui que está na carta de Pedro 2. Pedro 2, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Guiadas pelo Espírito Santo. E o que você tem que fazer para ser guiado pelo Espírito Santo? Conversão. Lutar, tirar o mundo da sua vida, buscar Jesus realmente. Gente, buscar Jesus não é da boca para fora que você, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Gente, se você diz que tem Deus e você diz que tem Jesus e não conversa, não fala, não ouve Deus pela sua palavra, não luta para seguir os mandamentos e as ordens do Senhor, que é a palavra de Deus, sinto muito, você não tem Deus, você não busca Deus realmente. É da boca para fora e não da boca para dentro. Então, meus amados, esse vídeo é para falar para vocês que aceite e mude realmente. Tenha Deus realmente na sua vida. Tenha Jesus Cristo realmente na sua vida. Porque o evangelho está aqui que Jesus deixou. Que Deus deixou. A palavra dele. Para a gente seguir tudo que Deus deixou na Bíblia. Entendeu? Isso aqui que eu estou falando é o que realmente faz sentido na vida de um cristão. É a conversão, é a entrega a Jesus Cristo, mas é a entrega de verdade, lutar contra o pecado, seguir o que a palavra diz. E muitas das vezes, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, cada dia mais está perto à volta do nosso Senhor. E as pessoas não têm consciência para onde vão se não buscar realmente a conversão, a mudança de vida. Gente, é dois caminhos. O tormento e a glória. E queiram ir para a glória. Façam de tudo para a família de vocês ir para a glória. Porque, gente, o tormento é eterno e a glória é eterna. Eu vejo muito se falar de duas portas. A estreita, que é realmente, e a larga. A estreita é o caminho de Jesus, que as pessoas fogem. E a larga é o caminho do mundo, que as pessoas amam, buscam. É o caminho do mundo. O caminho que o inimigo está deixando aí para vocês se perderem e ir pro tormento. Gente, se vocês raciocinar, começar a ler a palavra, ter o Espírito Santo na vida de vocês, vocês vão lutar todos os dias contra o pecado. Ninguém é santo, gente, mas lutar contra o pecado é o que vale para nós cristãos. E é buscar a santificação todos os dias, nos espelhar em Jesus Cristo. E outra parte que eu vou trazer aqui, gente, em Apocalipse, o livro que as pessoas temem ler, que é maravilhoso, está no finalzinho. Capítulo 22, do versículo 18 em diante, que é o final.
21. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isto diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Gente, a volta de Jesus está tão próxima. Se aproxime, entregue sua vida realmente a Jesus. Deixe o mundo. Gente, a vida com Jesus, eu digo porque eu já fui do mundo. É muito melhor. É uma felicidade. Como eu já fiz outro vídeo, eu não tinha felicidade. Eu não tinha. Era uma mentira, uma felicidade enganosa. Era um mundo me iludindo, só que eu encontrei a verdade em Jesus Cristo. Então, minha gente, aqui diz, né, que não pode acrescentar e nem retirar. E o que acontece ultimamente? Eu vou falar para vocês sobre os livros apócrifos. Que algumas, né, denominações querem acrescentar a palavra de Deus. Mas escute o que é os livros apócrifos. Também conhecido como livros pseudocanônicos, são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Se não tiver inspiração divina, gente, esses livros apócrifos não podem ser acrescentados na palavra de Deus. Que vocês vejam bem que sim o que se diz. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E o que a gente vê? Que em alguns lugares são acrescentados. E não pode ser acrescentado porque não tem inspiração divina. E outras denominações, às vezes, tem uma denominação aí que eu não vou citar o nome. Eles incluem um novo, eles dizem que é o livro dos... Eles incluem isso como se fosse um Novo Testamento. Na Bíblia não está escrito nada disso, de acrescentar em tempo algum Novo Testamento. A Bíblia é 66 livros. Não pode acrescentar e nem retirar também. Muitas outras denominações retiram, né, palavras, o contexto da palavra de Deus, e isso não pode, minha gente. Então, meus amados, eu quero trazer para vocês, né, que a palavra de Deus, ela não é um livro humano, ela é um livro espiritual, inspirada pelo Espírito Santo. Os homens escreveram com escritas humanas, mas foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Como eu falei para vocês, imagine se a Bíblia tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo e escrita pela escritura dos céus. Se o ser humano não quer entender a escrita humana, imagine vindo do céu. Deus é muito, muito, muito. Deus é muito maravilhoso. Então, ele fez isso por nós, pra gente, pela nossa escritura humana, entender a Bíblia, que é a inspiração de Deus, pelo Espírito Santo a nós. Então, meus amados, espero que vocês tenham entendido. Um beijo, um abraço, até mais. Se inscreve no meu canal, deixe sua curtida e saibam que a Bíblia é um livro espiritual, escrito humanamente, mas inspirado por Deus, porque é pra gente entender direitinho, e inspirado ainda por Deus. As pessoas não querem entender, ainda não entenderam porque não tem realmente o discernimento do Espírito Santo. Como eu disse, se fosse inspirado por Deus e escrito por uma escrita divina, o povo não entender, entendeu? Porque além de ser a escrita divina, eles não buscam ter o Espírito Santo. Talvez se fosse também assim, mas inspirado por Deus e com a escritura divina,
poderia entender se buscasse também o Espírito Santo. Mas Deus foi muito maravilhoso, ele inspirou, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo e com a escritura humana, por nós humanos, para a gente poder entender a palavra de Deus. Mas tem que ter o discernimento do Espírito Santo, porque se mesmo não tiver o discernimento do Espírito Santo, você não vai entender espiritualmente a palavra de Deus. Você pode até ler algumas palavras, algum contexto, mas aquilo não vai fazer sentido na sua vida e logo vai passar e você vai esquecer, porque você não entendeu realmente o sentido e não foi entendido espiritualmente, e sim humanamente. Então, meus amados, um beijo, um abraço, até mais. Espero que vocês tenham entendido que a Bíblia é um livro espiritual para se entender espiritualmente, e para entender você tem que ter o Espírito Santo. Um beijo, um abraço, até mais.